Beleza, rapaziada, estamos aqui para mais uma edição do Swish TV Show, edição de domingo, dia 7 de junho. Vamos aqui falar sobre o quê? Sobre o jogo 2, né? Vamos aqui fazer o recap do jogo 2 das finais da NBA. É mais um jogo vencido pelo New York Knicks, que agora tá muito perto de ser campeão, né? A verdade é essa, o Knicks tá numa posição, bicho, que agora é só fazer o básico, é só fazer o simples, é só fazer o arroz com feijão que é campeão. É simples. A missão do Knicks agora, ela... Não vou falar que é uma missão fácil, porque nunca é fácil ganhar nas finais, ainda mais contra um Spurs que tem um Wembanyama e tudo. Mas a vitória no jogo 2, ela abriu caminhos, né? Ela abriu caminhos, ela botou o Knicks numa posição onde é só vencer em casa. Se o Knicks vencer os seus jogos em casa, o Knicks é campeão, né? Então, foi uma vitória enorme para Nova York, num jogo enorme, né? O jogo foi gigante, foi um jogo com muitas reviravoltas, né? Teve ali, né, a falha do Wembanyama no final que foi muito marcante e determinante pro resultado também. É óbvio que eu não vou aqui falar que o Wemby foi culpado pela derrota, não vou culpar o Wemby pela derrota, mas o erro dele, cara, foi muito determinante, né? Isso não tem como negar. Mas, assim como teve o erro dele, teve muito acerto por parte do Knicks, né? Mais um jogo incrível do Towns, um jogaço do Mikal Bridges. Teve um Jalen Brunson que, mesmo não jogando tão bem, mesmo não tendo muito aproveitamento, apareceu de novo no clutch, né? Metendo aquela bola absurda, né? Aquele one leg fantástico que empatou o jogo, né? O Spurs tinha recém virado, ele vai lá e responde com aquele one leg incrível. E na bola que o Wemby errou, é o Brunson que rouba a bola. Ele que rouba a bola, ele que sofre a falta, vai pro lance livre e coloca o Knicks na frente. Então, o Brunson, mesmo sem fazer um jogo brilhante, foi decisivo para a vitória. Anunoby com jogaço, Landry Shamet com jogaço. Coletivamente, o Knicks muito bem. Essa que vem sendo uma das principais histórias dessas finais. Né, o quão bom o coletivo do Knicks vem sendo. E aí, no fim, a vitória veio e agora o Knicks está a apenas 2 vitórias, a apenas 2 triunfos de, pela primeira vez desde os anos 70, erguer o Larry O'Brien. Enquanto o Spurs agora tá desafiando a história. Né? Nunca na história um time que perdeu os 2 primeiros jogos em casa nas finais conseguiu reverter. Nunca. Vamos ver se San Antonio vai conseguir ser o primeiro, né? Tem condições de ser? Tem. É um time muito talentoso, é um time muito forte. O fator Wembanyama tem que ser sempre considerado, mas vencer em Nova York, tendo a obrigação de vencer em Nova York, é duro. É duro, ainda mais enfrentando um time que pode não ser mais talentoso do que San Antonio, mas coletivamente é um time que vem se mostrando mais pronto, mais sólido, mais treinado e mais confiante. Para mim, uma das chaves para essa vitória, para esse 2-0 do Knicks nessa série, é a confiança que esse time tá. Né? Já entrando de cabeça logo no jogo, antes só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de conferir também as promoções da Centauro e de utilizar o cupom SWISH10 para garantir 10% de desconto em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Vai lá depois, que é sucesso. Para mim, uma das chaves para esse 2-0 do Knicks é a confiança, cara, porque a forma como o Knicks vem jogando, a forma como o Knicks vem executando na série, não só nessa série, né, mas durante todo o playoff, depois ali daquele jogo 3 contra a Atlanta, que é onde o Knicks tá aí há 13 jogos sem perder, pra mim a chave pra isso é confiança. É um time que confia muito no que treina, sabe?
a movimentação de bola do Knicks, a forma como esse time roda a bola, a forma como esse time gasta o máximo da posse possível pra achar o arremesso perfeito, é coisa de time que confia muito, cara. É coisa de time que já tá no automático, sabe? Você não vê o Knicks, como eu posso dizer, parece que não é desgastante pro Knicks fazer o que faz. É natural, é automático, é fácil, sabe? Eu até separei aqui uma posse do Knicks nesse jogo, que pra mim, assim, é coisa. Pô, é lindo, assim, é uma movimentação de bola maravilhosa. Isso aqui foi no segundo quarto, foi o melhor quarto do Knicks no jogo, foi onde o Knicks meteu 31-18, foi onde o Knicks virou o jogo, foi onde o Knicks foi pro intervalo na frente, foi um segundo quarto impecável. Né? Fazendo um breve resumo do desenho do jogo, San Antonio começou o jogo melhor, defendendo muito bem, de forma muito agressiva, marcando quadra inteira, botando pressão no Brunson desde a saída de bola. Inclusive, gostei muito desse ajuste do Spurs. Acho que é algo que tem que ser repetido para os jogos agora em Nova York. Pelo menos tem que tentar ser repetido, nessa pressão constante. E no ataque, o Spurs, sabe, conseguindo executar, matando as bolinhas de três, o Embanema um pouquinho mais acionado. E aí o Spurs começou vencendo. No segundo quarto, o jogo virou. Né? O Knicks assumiu o controle do jogo no segundo quarto. Karl Anthony Towns fazendo um segundo quarto incrível. Michael Bridges, Anunoby. O banco do Knicks vindo muito bem com o Landry Shamet. O próprio Alvarado também foi bem. Mitchell Robinson continua tendo um impacto muito bom. Inclusive, grande série do Mitchell Robinson até aqui. Tem que ser falado. Aí o Knicks domina o segundo quarto, mete 31-18, vai pro intervalo na frente. No terceiro quarto, apesar do Spurs ter tido um começo bom, o Knicks consegue retomar a vantagem, consegue retomar a liderança, vai pro quarto período ainda na frente, né, por uma vantagem de 3 ou 4 posses, se não me engano. E aí no quarto período é onde o jogo fica maluco, é onde o Spurs consegue dá uma clicada e volta pro jogo. O Embanyama, que vinha sendo muito bem marcado e pouco acionado no jogo, também por estar sendo bem marcado, ele consegue aparecer, né, em meio a um ataque do Spurs que não estava conseguindo produzir nada. Ele foi o cara que botou a bolinha debaixo do braço e conseguiu engatar uma runzinha para colocar o Spurs no jogo. O Spurs acho que chega até a virar o jogo, né? Chega a virar o jogo entrando ali nos minutos finais. E aí, na reta final, a gente tem, né, os lances capitais, que aí a gente tem aquela bolaça do Jalen Brunson, aquele one leg incrível no mid-range. Deixa eu até pegar aqui a jogada, ó. Aqui, ó, San Antonio tava na frente por 2 pontos, faltando 45 segundos. O Brunson não tava conseguindo, né, não tava tendo eficiência, mas é Jalen Brunson. E é Jalen Brunson no clutch time. Então, assim, por pior que ele esteja no jogo, a chance dele converter um arremesso nesse momento é grande. E aí, ele vai pra cima do Champagne, que é um dos matchups que ele mais tem gostado de atacar nessas finais. Pausa, one leg, absurdo, né? Olha a dificuldade desse arremesso, cara. Ó. Ele parte pra dentro, consegue criar uma micro separação. Aí ele tem Vassell e Champagne contestando ele. O Vassell que tem uma puta de uma envergadura. Ele puxa um one leg, apoiado aqui na perna direita, e mete a bola, que empata o jogo, faltando 39 segundos. E aí, na sequência dessa jogada, tem algumas posses depois. O Embiid ele erra um arremesso ali na cara do Mitch Robinson, um arremesso bem marcado pelo Mitch Robinson, inclusive. E aí, a gente tem, né, a jogada, capital, que é o turnover de Victor Wembanyama. Faltando 18 segundos, New York Knicks com a bola. Deixa eu pegar aqui, ó. New York Knicks com a bola. Pera aí, deixa eu tirar aqui, ó. Brunson vai pra cima, consegue o arremesso aqui, né? Um arremesso bem contestado pelo Embiid. A bola não cai, o Embiid pega o rebote. E aí, nesse momento, com 12 segundos aqui, o Spurs tinha um timeout para pedir. O Spurs tinha um tempo para pedir,
mas o Mitch Johnson resolve não pedir. E aí a gente tem a primeira questão sobre essa jogada. O Spurs, o Mitch Johnson, tinha que ter pedido o timeout aqui. Vocês sabem, eu sempre defendo que neste momento no jogo, se você tem um timeout para pedir, você tem que pedir. Eu sou defensor do timeout em clutch. Eu defendo isso. Porém, existem situações, existem momentos onde é compreensível o cara não pedir o timeout. E essa era uma situação que dava para entender. Ele não pediu o timeout. Sabe por quê? Olha as lineups que estavam em quadra. Você tem aqui o Knicks com Brunson e Shemet em quadra. Ou seja, dois caras que dá para você atacar num drive, numa infiltração, né? Dá para você atacar esses dois em transição. E San Antonio tá com uma rotação perfeita para esse tipo de jogada. Porque você tem o Castle, que é um cara muito bom em drives, Dylan Harper, que é muito bom em drives, Vassell, que é um cara que é bom em drives, mas também é bom, né, para aproveitar gaps gerados por meio dos drives, né, um cara que se posiciona bem para esse catch and shoot quando tem o espaço. Fox, que tava bem no jogo, achando boas infiltrações, e o Wembanyama, né? Ou seja, uma lineup móvel, rápida, atlética, perfeita para atacar em transição e para atacar alvos como o Brunson e como o Shemet. Então, pelo desenho dos dois times aqui, eu entendo o Mitch Johnson não ter pedido timeout. Até porque foi com essa lineup que o Spurs voltou pro jogo. Então, eu entendo quem critica o Mitch Johnson por não ter pedido timeout aqui. Eu entendo. Mas eu também entendo que o contexto do jogo era favorável para ele não pedir esse timeout. Porque você tem o Spurs saindo em transição, com uma lineup rápida, leve, atlética, contra o Knicks voltando bagunçado para a defesa. E com dois alvos para você atacar. Então eu entendo o Mitch Johnson não pediu timeout. O que não dá para entender e não dá para passar pano, na minha opinião, é no passe do Wembanyama. Eu vi muita gente falando, não, Luiz, mas essa bola, pô, o Wemby não podia levar essa bola pro ataque, ele não ia aguentar, ele ia demorar muito para atravessar a quadra. Eu entendo isso. Só que nada disso justifica ele dar um passe nas costas do cara. O Castle tinha que estar prestando mais atenção? Com certeza tinha que estar prestando atenção. O Castle também tem culpa aqui. Ele é o armador do time, ele tem que olhar para trás quando o pivô dele pega um rebote. É básico. É básico. Mas o Wemby, ele vendo que o Castle não olhou para trás, ele vendo que o Castle não tá prestando atenção nele, bichão, leva a bola. Mesmo que você demore alguns segundinhos a mais, leva a bola. Entendeu? Em 3 passadas, você tá na quadra de ataque. Olha o seu tamanho, olha a sua passada, olha o tamanho da sua perna, bicho. Vai, acelera. Ah, o Towns ia chegar pra dividir a bola com ele. Irmão, foda-se, leva a bola. Protege essa bola. Só não dá um passe nas costas do seu armador, mano. E aí é o que ele faz. Ele vem. O Castle não olha pro Wemby em nenhum momento. Ele olha pro Wemby aqui, ó. Ele olha pro Wemby aqui e não há comunicação. Não tem comunicação do Wemby com ele, do tipo, ó, pega a bola. Não tem isso. Ele olha e fala, beleza, o Wemby vai levar essa bola pro ataque. Eu vou esticar a quadra pra dar espaço pro Wemby, pra abrir um corredor pro Wemby atacar. Beleza. Ele abaixa a cabeça, na hora que ele abaixa a cabeça, o Wemby resolve dar o passe pra ele. E aí, a bola bate nas costas, o Brunson rouba a bola, faz a falta, e aí o Brunson vai pro lance livre, converte o primeiro, o Knicks vira o jogo. Na última posse, o Wemby tem a chance do game winner, mas o Mitch Johnson acaba marcando bem. Mitch Johnson não, Mitch Robinson, né, marca bem. E ele não consegue a conversão. Então, cara, a contestação foi muito boa, né, bicho? Ó, ele contesta bem, pega o rebote. Você vê, ó, não tem comunicação, mano. Não tem comunicação entre os dois. E aí, bola bate nas costas.
E aí, velho, é igual eu falei, eu não vou colocar a culpa da derrota no Embiid, não vou falar que a derrota foi culpa dele, não. Mas ele tem sangue nas mãos. Isso é inegável. É uma jogada que decidiu o jogo, cara. A verdade é essa. Decidiu o jogo, entendeu? É uma jogada nível J.R. Smith finais de 2018. É esse nível. É esse nível. A gente tá falando de uma das maiores falhas, uma das maiores trapalhadas da história das finais da NBA. E é muito cruel que isso tenha acontecido com o Ibanyama, que é talvez o melhor jogador desse playoff, ou vinha sendo o melhor jogador desse playoff. Um cara que durante os próximos 10, 15 anos que seja, vai dominar a liga, entendeu? É foda, cara, isso acontecer com ele, mas aconteceu. E aí, por você pode culpar o Castle por não ter prestado atenção, você pode culpar o Mitch Johnson por não ter pedido timeout, mas não dá pra não culpar o Embiid, gente. Ele não pode dar um passe desse nas costas do cara, velho. Entendeu? Não pode. Ah, por mais cansado que ele estivesse pra atravessar a quadra e tudo, irmão, só não comete um turnover desse. Só não comete um turnover desse, entendeu? Não dá pra passar pano, não dá pra diminuir o erro. Foi um erro grotesco, foi um erro colossal. Que custou a vitória. E pode sim ter custado o título. Pode ter custado o título. Porque, como eu falei, o Spurs agora tá contra a história. Nunca vimos um time que perdeu os dois jogos em casa, os dois primeiros jogos em casa na final, conseguir reverter. Porque é muito difícil fazer isso. É muito difícil, cara. O Spurs tem a obrigação de vencer, de vencer pelo menos um jogo em Nova York, agora, né, nessa primeira ida a Nova York, e vencer todos os outros jogos depois. Incluindo os outros jogos em Nova York, entendeu? Então, é muito complicado. E é óbvio que esse é um lance que, caso o Spurs não consiga essa virada histórica, é um lance que vai ser repetido, que vai ser reprisado e que vai ser lembrado durante muito tempo. Durante muito tempo, entendeu? Porque é uma cagada histórica, essa é a verdade, é uma cagada histórica, entendeu? Enfim, acho que esse foi o panorama geral do jogo. Falando, né, trazendo aqui alguns pormenores. É, mais um jogo muito bom do Towns. Né? O Towns, na minha visão, vem sendo o melhor jogador dessa série. Hoje, se eu tivesse que dar o Finals MVP para algum jogador, seria pro Towns. Tá? Acho que o trabalho dele, tanto na parte defensiva, marcando o Embi, marcando espaço, né, coibindo drives, como o trabalho dele no ataque, né, organizando o time, passando bem a bola, ajudando, né, nessa movimentação de bola tão boa do Knicks, abrindo espaços, atacando, né, sendo agressivo em drives, matando bola de fora também. Acho que tudo que o Towns vem fazendo coloca ele como o melhor jogador das finais. Acho que ele está sendo o principal X-Factor, né, das finais até então. Um trabalho absurdo nos dois lados da quadra, uma série fantástica dele. Então, tem que ser falado. O Michael Bridges vem fazendo também uma série muito boa. O jogo 1 dele não foi tão brilhante, mas foi um jogo bom. E o jogo 2 foi fantástico. Né? Até o meio do terceiro quarto, ele não tinha errado nenhum arremesso, se não me engano. Terminou com 20 pontos e 4 de 6 para 3. Foi uma atuação incrível do Michael Bridges. Jogando muito bem, muito confiante. Anunoby, como sempre, jogando muito bem. Um impacto bizarro nos dois lados. O banco do Knicks excelente, com o Shemet, com o Mitchell Robinson, que, né, fez uma marcação muito boa em cima do Embi ali naquela última posse. Na verdade, nas últimas duas posses ofensivas do Embi, o Mitchell Robinson foi incrível, contestou muito bem os dois arremessos. Que mais? Falei sobre os minutinhos do Alvarado, que foram bons, né? Gostei dos minutinhos dele. McBride, a mesma coisa. O Jalen Brunson, igual eu disse, não foi brilhante no jogo, mas quando precisou de uma bola decisiva, foi ele que foi lá e matou, assim como foi no jogo 1. O Mike Brown fazendo
né, conseguindo boas rotações, botando boas lineups em quadra. Gostei do trabalho do Mike Brown. Ele que é o melhor técnico desse playoff. Até com sobras, assim, dá pra dizer. E, mano, o Knicks tá muito perto do título. A verdade é essa, gente. É um time que não perde há 13 jogos. É um time que tá voando. E é um time que agora só precisa ganhar os jogos em casa pra ser campeão. Posição extremamente confortável. Sobre San Antonio, o time melhorou no segundo jogo em comparação ao primeiro? Melhorou. O jogo 2 do Spurs foi melhor do que o jogo 1. A defesa foi melhor, o ataque foi melhor, mas o Spurs segue tendo problemas graves. O Wemby, por exemplo, segue não sendo acionado nos seus lugares preferidos. O Spurs não consegue colocar o Wemby em posições favoráveis. Sabe, o jogo ofensivo do Spurs tá sendo muito mais o Wemby tentando criar para os outros do que o contrário. Sendo que era pro contrário tá acontecendo. Era pro Spurs criar pro Wemby. Era pro Dylan Harper criar pro Wemby. Era pro Castle criar pro Wemby. Era pro Fox criar pro Wemby. Não o oposto. A criação ofensiva do Spurs tá sendo de fora para dentro, quando tinha que ser de dentro para fora. Você tá entendendo? Então o time não tá conseguindo colocar o seu melhor jogador nas suas melhores posições. O Castle tá tendo uma série muito difícil na parte ofensiva. Não tá conseguindo ter impacto algum no ataque. Dylan Harper vem bem. O Fox fez um jogo 2 bom. O Vassell tá tendo uma série bem abaixo. Bem abaixo. O próprio Champagne também, né? Fez um primeiro tempo bom no jogo 2, mas o segundo tempo dele foi quase que nulo. E o banco de San Antonio não tá conseguindo criar. Para além do Harper, o banco do Spurs não é um nada. Keldon Johnson não consegue impactar. Luke Cornet, pelo amor de Deus, né? Não dá. Então, apesar do Spurs ter melhorado no jogo 2, ainda tem muito que melhorar. Muito que melhorar. Defensivamente, San Antonio não tá conseguindo não tá conseguindo acompanhar essa movimentação de bola do Knicks. Em meia quadra, o Knicks tá sobrando contra a defesa de San Antonio, a verdade é essa. Sobrando. Essa jogada que eu mostrei do segundo quarto tá acontecendo direto. Direto o Knicks consegue criar esses arremessos limpos, porque o Spurs não tá conseguindo acompanhar a movimentação de bola do Knicks, cara. Quando o Knicks começa nesses driving kicks, cara, o Spurs entra na roda. O Spurs entra na roda. O Knicks tá conseguindo criar todas as vantagens que quer. Porque na hora da rotação, o San Antonio tá perdido. Tá faltando perna, tá faltando atenção, tá faltando leitura. Então, o Spurs tem muita coisa o que melhorar. E tem que melhorar rápido. E tem que melhorar a um ponto onde consiga vencer esse time do Knicks. Sabe, de forma consecutiva. Fora de casa. É muito difícil pro Spurs, mano. O Spurs tá numa posição realmente muito complicada. Eu tô vendo uma galera comparar esse 2-0 do Knicks com o 2-0 que Phoenix abriu contra Milwaukee nas finais de 21. Que o Phoenix foi lá e tomou a virada. Mas aquilo lá é diferente, cara. Porque o Phoenix abriu 2-0 jogando em casa. O Knicks abriu 2-0 jogando fora de casa. É muito diferente. É muito diferente. Se o Phoenix Suns tivesse aberto 2-0 naquela série, com os dois primeiros jogos sendo em Milwaukee, ou seja, se o Suns tivesse roubado os dois primeiros mandos do Bucks, dificilmente o Suns tinha perdido aquela série. A galera às vezes subestima muito o fator casa no playoff. O fator casa tem um impacto gigante, cara. Ainda mais quando se trata de um time como o Knicks, que joga num ginásio, bicho, que tem uma mística diferente. Eu sei que muitos não acreditam nisso, eu sei que muitos, né, acham que o esporte é preto no branco, é razão e só razão. Mas, irmão, a emoção, o místico, sei lá, o empírico, tem um impacto muito grande, cara. Jogar no Madison Square Garden é diferente, cara. É diferente. E esse time do Knicks, cara, se caracterizou nos últimos anos por ser muito forte em casa. Então, o Spurs tá numa situação que nenhum time gostaria de estar.
Nenhum time. Agora, o Spurs tem condições de sair dessa situação? Tem condição de sair desse buraco? Tem, porque é um time muito talentoso. Agora, vai precisar de uma resiliência foda. Resiliência essa que tá sobrando em Nova York. Nova York é um time muito resiliente, né? É uma outra força desse time. Vai precisar ser muito resiliente e vai precisar achar respostas muito importantes e respostas rápidas. Enquanto o Knicks só tem que continuar executando do jeito que tá. Por isso que eu falo que o Knicks está numa posição extremamente confortável. Isso quer dizer que o Knicks pode se acomodar? Não. Mas o Knicks é só fazer o que tá fazendo. É só continuar executando o que vem sendo executado de forma automática. O Spurs vai ter que mudar, cara. O Spurs vai ter que mudar o jeito de atacar, vai ter que mudar a sua defesa. Entendeu? Então, é uma situação muito complicada para San Antonio, cara. É uma situação realmente das mais complicadas possíveis. Quero ver como que esse time vai responder nesse jogo 3. Quero ver muito a parte mental desse Spurs. Quero ver como que o Embiid vai responder ao erro que ele teve. Vamos ver o que vai rolar. Vamos ver se o Knicks abre o 3-0 em Nova York, né, coloca uma mão e meia na taça, ou se San Antonio consegue a vitória no jogo 3 e aí o jogo 4 tem tudo para ser um verdadeiro pandemônio, né? Se o Spurs vence amanhã, o jogo 4 vai ser um bagulho louco, né? Então, vamos ver o que vai rolar. Inclusive, jogo 4, acho que eu já posso falar, né? Acho que já tá confirmado. Tá confirmado? Ah, tá confirmado. Depois eu vejo. Depois eu vejo direitinho, mas 99% de chance de eu estar em São Paulo durante o jogo 4. Né? Eu devo estar na NBA House no jogo 4, então você que for no jogo 4 na NBA House, você vai me encontrar, muito provavelmente, estarei lá, torcendo de forma neutra, não escolherei lados nessas finais, tá? Não escolherei lados, mas, enfim, estarei lá no jogo 4, então quem for, vou estar lá, e se tiver jogo 5... vou estar também na NBA House no jogo 5. E se pá, eu dou um pulo lá no Fan Day no dia... na sexta. Então, galera de São Paulo, só não vai me encontrar se não quiser. Quem quiser me encontrar, vai me encontrar. Vai me encontrar. Estarei lá, estarei, né, em terras paulistanas nessa semana. Então, espero encontrar você lá. Obrigado pela audiência nesse domingão. Curta o seu domingão aí. Daqui a pouco eu tô indo lá pros meus pais, né, para aquele bom e velho almoço de domingo. Espero que você também aproveite seu domingo aí da sua forma, seja indo pros seus pais, seja ficando em casa, seja saindo com a sua gatinha, né? Miau! Sair com a sua gatinha, miau. Curta da maneira que você preferir. E a gente se vê amanhã com mais conteúdo, com mais cobertura, né? Nessa semana acabou não saindo nenhuma análise de prospecto, né? Mas amanhã, segunda-feira, vai sair análisezinha de prospecto do draft. Tem conteúdo de NFL para sair também nessa próxima semana. Vou adiantar bastante coisa por conta da viagem. Então, vai ter muita coisa saindo. Então, se inscreva, compartilhe, ative a notificação, que é muito legal. Obrigado, gente. Valeu. Grande beijo e tchau.